Olá, graça e paz, gente. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando aqui mais um nosso estudo bíblico. Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre esse tema espírito, alma e corpo. E eu quero voltar aqui para o nosso versículo base que a gente está estudando, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que a gente tem usado como base do nosso estudo. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, gente? Então nós precisamos santificar, né? Deus, ele nos santifica em três partes separadas. Nós já vimos isso. Temos um espírito, temos uma alma, temos um corpo, são partes separadas do nosso ser. Nós já vimos que Deus nos criou assim para refletir a sua semelhança. Temos a semelhança do Senhor em nós, assim como Deus, ele é formado de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim também ele nos criou para que nós pudéssemos ser sua semelhança aqui na Terra. Então nós também temos uma parte mais interior, né, que é uma parte invisível, que é o Espírito. Temos uma parte que revela quem nós somos, o nosso caráter, que é a nossa alma. E temos uma parte que executa as nossas vontades, que é o nosso corpo. Exatamente como Deus é. O Pai é a origem, a fonte de todas as coisas. Jesus é o Filho, né? O Filho é aquele que revela o Pai, e o Espírito Santo é aquele que executa a vontade do Pai. Nós já vimos tudo isso, eu não vou voltar, mas está lá no blog, está lá no nosso canal do YouTube, está na página também. Então hoje o que é que eu quero mostrar para você? Eu quero continuar, hoje a gente vai começar a destrinchar um pouco mais as diferenças entre essas pessoas, né? Vamos chamar assim de pessoas dentro de nós, que na verdade o espírito, a alma e o corpo, ele funciona como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? O espírito, a alma e o corpo, eles têm vontades separadas, e é necessário santificar as três de forma também separada, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Certo? Entender as diferenças entre espírito, alma e corpo não é uma coisa simples. Depois que você forma na sua mente uma ideia, uma imagem mental, então fica meio que automático. Espero que o som esteja bom aí, porque eu fico sem... Como eu não estou ouvindo, então eu fico sem saber se o som está bom, mas eu acredito que esteja bom. O pessoal está curtindo aí, muito bem. Então, essa ideia de espírito, alma e corpo serem pessoas diferentes, vamos dizer assim, é a mesma coisa que Deus, da forma como Deus é. É uma coisa que é difícil de entender, e a gente tem que crer. Exatamente essa questão da Trindade. E nós também somos assim. Eu vou mostrar ao longo desses estudos que o espírito humano, ele tem uma vontade diferente da alma e tem uma vontade diferente do corpo. Isso é muito claro quando a gente vai meditar sobre espírito e carne, ou corpo. Fica claro na Bíblia que a carne, ela tem uma vontade, inclusive, que é contrária à vontade do espírito, né? Como é que pode isso? Por causa do pecado. Mas aí, para ajudar você a formar uma ideia, uma imagem mental dessa separação e de como funciona o espírito, a alma e o corpo, eu preparei uma ilustração usando material. Eu já fiz um teste com ela aqui, com minha esposa e minha filha. Fiz uns testes e elas acharam uma boa ilustração, e eu quero compartilhar aqui. Vamos tentar aproximar um pouco aqui do vídeo para que você possa acompanhar. Eu pensei, isso foi uma figura, né, uma imagem que Deus me deu. Pensei em comparar o espírito, a alma e o corpo aos três estados da matéria.
gasoso, líquido e sólido. Certo? O estado gasoso eu vou comparar com o espírito, certo? Lembrando que isso é apenas uma comparação para a gente tentar formar uma ideia mental, porque nós funcionamos assim, amados. Nossa alma, nosso intelecto, ele não foi criado para alcançar o reino espiritual em toda a sua plenitude. Nosso intelecto, nossa mente, precisa de ideias mentais, de imagens mentais, para podermos compreender certas verdades. Isso está na Bíblia? Está em diversos pontos da Bíblia. A pessoa que talvez tenha usado mais esse tipo de técnica foi o próprio Jesus. As parábolas do Senhor Jesus são exemplos dessa técnica, de você pegar, formar uma imagem mental na mente das pessoas para que elas possam compreender verdades espirituais. Jesus comparou, por exemplo, a palavra de Deus a uma semente que é lançada ao solo. Ele comparou o solo ao coração e por aí ele aí desenvolveu, né, nós sabemos, a parábola do semeador, que inclusive a nossa irmã Bruna está fazendo um estudo sobre essa parábola. Está lá no blog dela, bruna.agios.org, e você pode estar meditando sobre esse assunto também. Nós vamos falar um pouco sobre ele posteriormente. Então, vamos fazer essa comparação, certo? Eu estou aqui com um material. Esse aqui é um copo com água. Vou até botar um pouquinho aqui na minha boca. O estado gasoso nós vamos comparar com o vapor de água, certo? Aliás, o estado gasoso a gente vai comparar com o espírito. Aqui nós vamos usar o vapor da água. Ok? Eu quero que você procure entender. Isso aqui é apenas uma ilustração, não é a realidade das coisas, ok? Assim como as parábolas de Jesus eram comparações. O mundo espiritual é como o estado gasoso da água. Aqui nós temos água que está nesse momento evaporando. No entanto, a gente não vê o vapor da água. Esse fenômeno da evaporação acontece todos os dias aqui no mundo. Os mares, os rios, as lagoas, as águas que caem na calçada, por exemplo, elas evaporam e deixam de estar no estado líquido para estar no estado gasoso e a gente não vê, é invisível. Então, o vapor de água aqui, que está aqui, né, a gente não está vendo, nós vamos comparar com o espírito humano. E os espíritos de maneira geral, porque eles são invisíveis, né? A água e qualquer elemento em estado gasoso, ele é assim, você não consegue pegar, né? Não consigo pegar no vapor de água aqui. Ele é invisível e ele se expande em todo o volume, em toda a área, né? Toda a situação aqui que ele está expandindo. Então o reino espiritual ele pode ser comparado, pode ser visto dessa forma aqui que a gente está vendo, porque o reino espiritual ele é invisível, você não pode pegar com a sua mão, né? E no caso da água ela é inodoro, né? A água é inodora, então a gente não sente cheiro do vapor d'água. Mas nós sabemos que o vapor d'água está aqui nesse momento. Nós cremos no vapor d'água porque os livros de ciência nos ensinaram que existe vapor d'água neste momento aqui ao nosso redor. Assim também o Espírito, ele existe, por exemplo, Deus está aqui, porque os livros, no caso dos livros da Bíblia, a palavra de Deus nos ensina isso. Nós cremos nessa realidade, ainda que não possamos vê-la. A palavra de Deus diz que há anjos aqui, então eu creio que existe anjo aqui. Eu não estou vendo nem estou sentindo, mas eu creio que há porque a palavra de Deus diz que há. Ou seja, o reino espiritual é invisível e nós não podemos discerni-lo com os nossos sentidos físicos. A alma humana eu vou comparar com essa água em estado líquido, né? Você está vendo aí a água, tem água aqui no copo, está em estado líquido. Por que eu vou comparar a água com a nossa alma? A alma, ela, assim como acontece com a água, por exemplo, observe que a água ela tomou a forma do copo, né? A água, vamos imaginar aqui quando chove, né? Cai a água do céu,
ou seja, do estado gasoso ela se torna em líquido, né? Então, assim também do espírito, do reino espiritual, vem informações, vem conhecimento e vem sabedoria que vem para a nossa alma e toma uma forma, né? Isso está lá em Romanos capítulo 12, quando a palavra de Deus diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o nosso entendimento ele é moldável, assim como a água. Nós podemos moldar. Por exemplo, a palavra de Deus diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, não se apartará dele. Ou seja, você molda o entendimento da criança desde cedo, fazendo o que? Instruindo ela na palavra, ensinando a palavra, e aí forma-se o entendimento dela, a alma, e através do corpo, que é exatamente aqui, nós vamos representar o corpo pelo copo, né? Nós observamos aqui este copo e nós vemos que há uma água limpa nele, ok? Então, através do nosso corpo, a nossa alma se manifesta. Por exemplo, se eu sou uma pessoa santa, minhas palavras vão mostrar, minhas atitudes vão mostrar. Ou seja, através do corpo eu mostro a alma, né, que está dentro dele. E por sua vez a alma recebe do Espírito. Ok? Então o copo aqui, não vou usar gelo, claro, né, porque não dá, mas o copo aqui vai representar o nosso corpo. Tá certo? Então eu preparei aqui uma ilustração, vou puxar aqui rapidinho. Muito bem, o que é isso aqui que eu preparei para dar essa aulinha para vocês, né? Eu acho que eu já disse que eu sou professor, antes de eu me converter a Jesus eu já fui professor, e eu realmente gosto de preparar essas imagens mentais, essas ilustrações, para formar essa imagem mental na sua vida, ok? Muito bem, então nós vamos pegar este copo e colocar aqui por trás deste anteparo branco. E aí eu vou tentar explicar, espero que vocês compreendam. Quando Deus criou o homem, né, nós já vimos isso, espírito, alma e corpo. O homem não tinha pecado, o homem não tinha maldade. E nós aqui já sabemos, né, isso que aqui nós temos o Espírito, ele é invisível, então você tem que acreditar pela palavra, ok? Nós temos aqui o Espírito que é invisível, ele está aqui. E aqui nesse papel branco temos a representação do reino de Deus. O homem foi criado para estar em comunhão com Deus. Aqui temos o reino de Deus, e o homem, o espírito humano, estava em comunhão com o Espírito de Deus, com Cristo, e o homem recebendo dessa realidade espiritual aqui, que representa o reino de Deus, certo? Então nós não estamos vendo o Espírito, é o vapor d'água que está aqui, claro, a gente crê que ele está aqui. E através dessa comunhão, o Espírito de Deus comunica, né, coisas ao espírito humano, e isso é manifestado, isso, vamos dizer assim, vai se transformando em entendimento e sabedoria na alma do homem, ok? Você está vendo aí? E através do corpo, o homem vai manifestar o seu caráter, quem ele realmente é. Certo? Quando Adão pecou, o que aconteceu? Deus chegou para Adão, né, algumas pessoas talvez não entendam isso, mas Deus chegou para Adão e perguntou, lá em Gênesis capítulo 3, depois do pecado: Adão, onde estás? Ora, gente, se Deus ele é onipresente, onisciente, Deus sabia exatamente onde Adão estava. Então por que Deus pergunta: onde estás, Adão? Porque naquele momento que Adão pecou, nós vemos isso lá no livro de Gênesis capítulo 3, o espírito de Adão, que estava em comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente. Então o que aconteceu com Adão? O espírito de Adão, veja que eu estou falando só do âmbito espiritual, o espírito de Adão deixou o reino de Deus e foi para um lugar de morte.
No mundo espiritual, morte não quer dizer a cessação da existência. Não, no mundo espiritual, morte é um lugar. Então, esse espírito de Adão, ele foi para um lugar que a gente chama de morte, né? Jesus disse que tem as chaves da morte e do inferno, exatamente porque Jesus ele teve que morrer em nosso lugar para poder nos resgatar desse lugar de morte. Então, o espírito humano que nós não estamos vendo, exatamente porque quer o espírito do homem esteja no reino de Deus, quer o espírito do homem esteja no império das trevas, isso é invisível aos nossos olhos. O espírito vai se manifestar através da alma mesmo. Então, o que aconteceu? Imediatamente após a morte espiritual do homem, o espírito de Adão começou a estar em comunhão com o império das trevas, né? Representado aqui por esse papel preto. E aí, através dessa comunhão, o homem começou a receber conhecimento e sabedoria do império das trevas. Eu vou representar isso por essa tinta preta que está caindo aqui e está cada vez mais sujando a alma do homem. Esse processo não foi instantâneo, ou seja, Adão não se tornou prostituto, mentiroso, assassino da noite para o dia. Na verdade, esse processo de sujar, né, através da comunhão, da informação, esse processo do Espírito comunicando verdades, no caso de Deus, verdades, no caso do diabo, mentiras. O Espírito comunicando mentiras para o homem, gradativamente a raça humana foi se degenerando ao ponto que já em Gênesis capítulo 4, um irmão mata outro irmão. E se nós vermos mais à frente em Gênesis capítulo 4, mesmo um descendente de Caim mata um menino porque pisou nele. Então nós vemos a total degeneração da raça humana. Lá em Gênesis capítulo 6 diz, né, que chegou ao ponto que todos os pensamentos, né, da alma, todos os pensamentos do homem eram malignos desde a infância. Então o processo de sujeira da alma do homem não é instantâneo, é gradativo. Assim como também nós vamos ver o processo de santificação. Mas observe que o espírito do homem estava aqui, era perfeito, santo, e quando o homem pecou, morreu espiritualmente, mas gradativamente a alma humana foi se tornando cada vez mais suja, refletindo, e aí a gente vê, né, você vê que a água já está bem suja, eu vou mostrar aqui, talvez, não sei se está dando para ver aí, ela estava limpa e gradativamente foi se sujando. Certo? Foi um processo gradativo até o ponto de chegar o dilúvio, onde Deus teve que trazer aquele julgamento, porque senão a raça humana teria se destruído por completo antes de dar tempo, não teria nem dado tempo de Jesus vir para nos salvar. Ok? Então o que é que acontece? O homem ficou em total trevas, né? Eu vou mudar aqui o copo, que eu tenho aqui escurinho. O homem ficou com a alma totalmente em trevas, olha aqui, sujo, né? As obras dos homens eram malignas, né? Se nós voltarmos no tempo e vermos, por exemplo, como era a vida no tempo de Jesus, um rei da época, no caso Herodes, mandou matar crianças só porque não queria perder o seu reinado. Então ele mandou matar todas as crianças até 2 anos. O rei do Egito, o faraó, na época de Moisés, quando Moisés nasceu, mandou matar as crianças. Então veja o nível de maldade humana naquela época, antes de Cristo, né? Se hoje nós temos uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade que dá direitos às crianças, uma sociedade que dá direitos aos idosos, etc., uma sociedade de respeito, nós devemos isso à palavra de Deus que influenciou a humanidade. Mas na época de Cristo, né, até ali o pecado reinou nos homens e os homens eram maus mesmo. Ok? Então o que é que Jesus faz? Jesus morre na cruz por nós e ressuscita, e Jesus, quando a gente aceita o Senhor, nós nascemos de novo no Espírito. O que é que acontece? Né? Nós somos transportados
está lá no livro de Colossenses, se eu não me engano, eu vou colocar a referência depois. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que isso acontece em espírito instantaneamente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo se fez novo como? Se eu, quando aceitei Jesus, eu continuei, se eu era magro, eu continuo magro, se eu era doente, continuei doente, geralmente, né? Às vezes tem curas, mas geralmente as pessoas continuam doentes. Se a pessoa era analfabeta, ela continua analfabeta, ou seja, tudo se faz novo no âmbito do espírito e não no âmbito da alma nem do corpo. Então, a pessoa que assim que ela aceita Jesus, o espírito dela é trocado e passa a estar em comunhão de novo com o reino de Deus, assim como era no princípio. No entanto, a vida que foi vivida no pecado deixou a nossa alma suja. Eu já contei outras vezes aqui, mas eu me lembro, eu era muito malicioso quando eu me converti. Eu tinha um repertório de piadas muito grande, vivia contando piadas, e as piadas eram muito, em maioria das vezes, eram maliciosas. Deixa eu sentar aqui para você me ver. Ok? Então, deixa eu abrir aqui, senão você vai pensar que eu estou fazendo uma pantomima. Então, quando eu me converti, eu nem ao menos entendi direito o que é que eu tinha aceitado, né? O que é que tinha acontecido dentro de mim. E meus pensamentos ainda giravam em torno das coisas deste mundo. Eu ainda tinha muitos pensamentos impuros. Muitas vezes eu me lembro que eu tocava em banda e eu tinha acabado de me converter e briguei com um cantor lá, depois fiquei envergonhado, porque algo dentro de mim havia mudado, mas a minha mente, minha alma ainda estava em processo de mudança. Ok? Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, a alma dela ainda está suja, mas o espírito foi trocado e está em perfeita comunhão com Deus aqui no âmbito do espírito. Gradativamente, agora, através do seu novo espírito, Deus começa a comunicar a você as verdades da palavra de Deus, e aí você vai cada vez mais se tornando limpo na alma, e isso vai se traduzindo também em atitudes de santidade que você vai ter através do seu corpo, né? Então, o processo de santificação é o processo de santificação da alma é um processo inverso ao que aconteceu quando o homem pecou. Então, é gradativo. Quando a pessoa aceita Jesus, a mente dela não passa a ser instantaneamente, ela não passa imediatamente, instantaneamente, só pensar coisas amáveis, só pensar coisas santas. Não, ela ainda vai produzir pensamentos impuros, vai se irar, né? Às vezes, para homens que se prostituíram, ele vai ainda sentir desejos por outras mulheres. No entanto, se ele permanecer em comunhão com Deus através da palavra, com o Espírito, a alma dele vai sendo santificada gradativamente, né? E nós voltamos a ter aqui o nosso copo d'água limpinho, e através do nosso corpo nós vamos manifestar esta santidade em nosso caráter. Mas essa santificação, gente, é um processo gradativo. Deixa eu tirar isso aqui. Muito bem, né? Espero que tenha ficado claro essa ilustração. Não sei como é que ficou aí no vídeo, mas é uma ilustração, algo para você formar uma imagem mental de como funciona esse processo da salvação do homem que nós falamos na aula passada, né? O espírito humano é salvo instantaneamente, ele nasce de novo. Quando a palavra de Deus fala, por exemplo, e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho de seu amor, não quer dizer que o nosso espírito que estava lá nas trevas, Deus pegou aquele mesmo espírito velho e botou no seu reino. Não, na verdade nós nascemos de novo, nós recebemos um novo espírito. Então somos espiritualmente transportados do antigo das trevas, nós vimos ali, né, representado pelo papel preto, e aí gradativamente a palavra de Deus sendo ministrada, é como aquele vapor de água que vai caindo
água pura vai caindo na nossa alma, se tornando conhecimento e sabedoria que vai nos transformando na alma, né? Nossos pensamentos, nossas ideias, a forma da gente ver e enxergar a vida, tudo isso vai sendo transformado gradativamente. Seja paciente, porque é um processo gradativo, assim como aconteceu com a humanidade quando Adão pecou. Amém, queridos? Então, espero que tenham aprendido, que Deus os abençoe, né? E próxima terça-feira teremos mais, dando ainda continuidade a esse tema que é tão importante, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz: andai em espírito, ou pelo espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, no nosso ser temos aí um espírito que quer coisas e temos aí um corpo que não quer, ou quer outras coisas, e há o conflito. Esse conflito acontece na alma. Nós vamos estudar isso bem direitinho. Então, que Deus abençoe a vocês. Grande é o Senhor.